paz do Senhor, irmãos. Hoje é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui louvando o nome do Senhor, porque além de ser o dia que nós celebramos a ceia, também é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Então, que neste momento você venha se desligar de tudo que você está fazendo, que você venha se concentrar neste momento no culto. Que essa canção ela fala, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então que você venha tomar posse dessa vitória. Você pode crer no amanhã, porque o nosso Deus está vivo. Amém? Posso crer no amanhã, porque Ele vive, embora não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar na por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei,
Graça com o Senhor Jesus a todos. O pastor João Olímpio, Deus abençoe a sua vida. Pastor presidente da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Mauá. O nosso abraço a ele e a nossa irmã evangelista Eliude também. Mais uma vez nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo número 6, vamos ler o verso 22 e 23 e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nesses dias. E para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos falar sobre transformação, ou sobre ser transformados, ou sermos transformadores de vida. O que nós precisamos fazer, o que precisa acontecer para que a gente venha a exercer essa transformação na vida de pessoas. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero comentar sobre a história de uma menina de 13 anos, uma menina alemã chamada Anne Frank. Em junho de 1942, ela ganhou um caderno branco e vermelho. E ela fez desse caderno o seu único e primeiro diário. Mais tarde, ele foi reiniciado entre 2 outros cadernos de exercício. Porém, em 1944, ele foi reescrito, revisado e foram acrescentadas mais 324 folhas avulsas de papel colorido. Aos 15 anos, Anne Frank foi presa, foi deportada e morta num campo de concentração. 3 anos depois, esse diário foi publicado, contando a narrativa do Holocausto. E tornou-se um dos livros mais vendidos do mundo. O diário dessa menina impactou o mundo, impactou pessoas, impactou vidas. Quando nós somos acometidos de uma situação difícil, uma situação adversa, nós precisamos ser transformados. Ou melhor dizendo, nós somos transformados quando essa situação ela atinge o ápice nas nossas vidas. Aquela menina passou pelo Holocausto e ela transformou muitas vidas através desse relato. Mas o que eu quero dizer é o que Paulo ele comenta aqui nessa carta escrita aos crentes e não crentes que estão ali em Roma. A partir do verso 22, ele está dizendo assim: mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Paulo está se referindo à experiência de uma mudança de vida. Há uma experiência de uma mudança de vida não simplesmente na maneira de nos vestirmos, na maneira de nos comportarmos, de falar, de conversar com as pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui que nesse momento nós fomos libertos do pecado que estava dentro da nossa alma. E essa transformação, ela precisa acontecer de dentro para fora. Eu tenho visto que nas várias vezes que nós fomos fazer visitas em lares de pessoas que não eram cristãs, que eram pessoas necessitadas, passando por uma situação difícil, convidavam a gente para ir lá orar, dar uma palavra de conforto. Nós íamos lá, eu e minha esposa, e nós falávamos da palavra de Deus, orávamos, as pessoas ficavam alegres, nós sentíamos o desejo no coração daquelas pessoas de terem uma nova vida, de terem um novo rumo, guiados pela palavra de Deus. São pessoas boas, são pessoas bem intencionadas, pessoas às vezes religiosas, não religiosas, às vezes pessoas com entendimento espiritual ou sem entendimento espiritual, mas que ainda não tiveram uma experiência verdadeira com Cristo. Por que eu digo isso? Porque logo depois de algum tempo, depois de 2, 3 visitas feitas,
Aquelas pessoas começam a ir na igreja, começam a ver a sua vida mudar, aquela situação angustiante começa a melhorar. Passa, é resolvido esse momento de dificuldade. Aí a pessoa perde o rumo, a pessoa perde a direção. Ela volta para o caminho em que ela estava acostumada a andar, porque não teve um encontro com Cristo. Hoje, nesses momentos em que nós passamos na igreja orando, ou que nós passamos na nossa casa orando, devido a essa situação que estamos vivendo, nos faz querer experimentar mais de Deus. Nos faz querer ouvir mais Deus falar conosco. Eu digo isso porque é o que acontece comigo. Eu preciso ouvir Deus falar comigo a todo momento, talvez mais intensamente do que antes. Pois a situação desfavorável faz com que a minha alma, que tem sede de Deus, busque saciar essa sede em Deus. E nós buscamos experiências sobrenaturais com Deus, mudança de comportamento, mudança de atitude em todos os dias das nossas vidas. Quando Paulo fala assim, agora libertados do pecado, ele está dizendo que nós somos livres. A mancha que impedia o nosso acesso a Deus, ela foi tirada. O sangue de Jesus limpou essa mancha, cobriu essa mancha. Nós precisamos ser transformados. Transformados a cada dia pela palavra de Deus, transformados a cada dia pela comunhão, transformados a cada dia pela experiência com Deus. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Somente esta palavra tem o poder de transformar a minha e a sua vida. Por isso nós precisamos experimentar uma mudança interna, não simplesmente uma mudança externa. Não somente essa mudança. Precisamos vivenciar esse novo projeto de vida que Deus está preparando para mim e para você. Vamos olhar a palavra de Deus e compreender e começar a praticá-la a ponto de que nós venhamos a ter experiências a cada dia. Me parece, meus irmãos e minhas irmãs, que as experiências foram só lá no passado, que agora não existem mais experiências que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Os momentos em que passamos na igreja, momentos espetaculares, parece que foram só para aquela época. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a palavra nos traz. A palavra nos diz que ela renova as nossas forças a cada momento. A palavra não é mudada, a palavra não modifica, a palavra não se renova, a palavra transforma aquele que a ouve. E quando ouvimos essa palavra, somos transformados, seja um pedacinho por pedacinho, um pensamento por pensamento, uma atitude por atitude, nós somos transformados. Por isso também que nós entendemos, o pastor João e o conselho entendeu que nós não poderíamos deixar a igreja sem as pregações habituais dos dias de culto, para que nós pudéssemos manter esse relacionamento com os irmãos e com as irmãs. Esse relacionamento de comunhão na igreja do Senhor. Esse relacionamento tão importante que nós estamos aprendendo ou reaprendendo a reconhecer. Precisamos sim
nos assegurar de que a nossa vida terá um fim, mas que esse fim seja um fim conforme a palavra de Deus nos garante. Que nós estejamos dentro das expectativas que nós encontramos nos textos bíblicos, para que nós venhamos a viver, a ter uma vida completamente dedicada a Deus. E o resultado dessa dedicação, o resultado dessa modificação, dessa transformação interior, desse aprendizado que nós temos a cada dia, vai resultar em morarmos no céu com o Senhor. Uma vida transformada, ela começa lendo a Bíblia. Ela continua quando a palavra desce ao coração. Ela continua quando esse processo ele se torna espiritual e muda os seus pensamentos. E a cada dia, a cada parte desse processo, as mudanças vão acontecendo, as mudanças vão ocorrendo. Nós vamos sendo transformados a cada momento, a cada minuto, para a glória de Deus. Que nós possamos verdadeiramente termos esse fruto de santificação, ou fruto para a santificação, fruto para sermos separados do mal, separados do pecado, como Paulo aqui fala, para que alcancemos a vida eterna. Paulo termina esse capítulo dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que nós possamos ter essa consciência de que não é por muitos e muitos anos de igreja que você tem, que você se torna, ou você é transformado, ou você é transformado. O que nos transforma é compreender a palavra de Deus, é colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, é buscar incessantemente experiências diferentes com o nosso Deus. E eu tenho certeza de que cada um de vocês aí na sua casa, nos momentos de comunhão, nos momentos de intimidade com Deus, você tem tido uma experiência nova com o Senhor. Mas se você ainda não teve, é o momento agora de você buscar esse relacionamento, buscar essa experiência e se sentir transformado pela palavra de Deus para a sua vida. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela Igreja Presbiteriana Renovada de Mauá, por todos os membros dessa igreja, por todos os familiares na nossa igreja, aqueles que já estão sendo transformados e aqueles que precisam ser transformados. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus, a Tua palavra nos disse, Senhor, que nós fomos libertos do pecado. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos orienta e nos leva mais perto de Ti, Senhor. Nessa oração eu quero pedir que a Tua boa mão esteja sobre cada família, sobre cada pessoa deste lar que está orando juntamente comigo, acreditando, ó Pai, que as Tuas mãos estão estendidas para abençoar, para alcançar, para livrar, para nos conduzir pelo melhor caminho. Que a Tua palavra nesta noite possa proporcionar experiências diversas na vida de cada um daqueles que está ouvindo essa mensagem. Que Teu Espírito Santo se encarregue de testificar e esclarecer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Está nesse momento colocando no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Abençoa cada lar, abençoa cada família, cada pessoa que deseja, ó Pai, que essa situação seja modificada, seja transformada na sua vida, seja ela qual for. Que o Senhor possa, nesse momento, abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite e fique na paz do Senhor Jesus.